Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 2 de março de 2025. Sejam muito bem-vindos ao nosso pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional do dia de hoje. E o tema de hoje foi Primícias de Adar, que começou uns 2 dias atrás, se não me engano. Confesso que não estive olhando o calendário esses dias, estou muito atarefada com outras coisas. É tempo de alegria. O Chuck começou dizendo que a estação é de alegria e de loucura, que tudo vai ser uma loucura. Bem, lá nos Estados Unidos tudo já está uma loucura. O Trump anda em ritmo alucinante. Nunca vi um presidente fazer tanta coisa todos os dias. A mídia simplesmente não consegue acompanhar. É muita informação. E nós, então, também ficamos correndo atrás da notícia. Todos os líderes que já foram visitar, a última entrevista ou visita que ele recebeu, que nem sei se já não teve outra depois, que foi o Zelensky. Aí hoje eu até queria recomendar para nós, para quem está ouvindo e gosta de geopolítica, gosta de saber o que está acontecendo no mundo, o Brasil Paralelo fez um programa sobre o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Vale a pena procurar e assistir. Não é muito comprido não, mas foi bem informativo, recomendo. É uma estação de alegria e de loucura. Loucura porque Amã fez loucuras, foi um tempo muito difícil nos dias de Esther, nesse mesmo mês de Adar. E alegria porque a vitória é do Senhor, então quando nós estamos nele, apesar das loucuras, tudo vai terminar em bênção, tudo vai bem. Seja qual for o desfecho, se Deus nos livrar ou não nos livrar, Ele é fiel e nós estaremos com Ele. Isso nas palavras interpretadas e trasladadas para o contemporâneo, aqui o moderno, daqueles que estavam na fornalha, dizendo, olha, se você nos livrar, Deus, amém, se o Senhor nos livrar, nós não vamos negar ao Senhor, nós não vamos nos prostrar diante de outros deuses. Isso numa época de carnaval vale muito para nós, né? Todo aquele que se diz cristão e está aí pulando nos bloquinhos, realmente não entendeu o que é ser cristão. Não entendeu a palavra de Deus, não entendeu qual é o espírito do carnaval, e logo está se movendo em águas turbulentas e bem imundas, ainda que não acredite. Sabe, os princípios espirituais, eles não dependem da nossa crença, eles acontecem sim ou sim. Eu não preciso acreditar que a lei da gravidade existe para ela se fazer presente na minha vida. Eu não acredito. Fica! Não adianta eu não acreditar. A lei da gravidade, ela vai se manifestar. E os princípios espirituais das trevas estão se manifestando na vida daqueles que escolhem participar de uma celebração das trevas. Queridos, essa é a realidade das dimensões do Espírito. Nós mal entendemos o que é ser cristão, o que a palavra de Deus diz, quem éramos, quem passamos a ser, quem Jesus é, o que Ele fez por nós. E queremos achar que entendemos algo sobre as trevas. Talvez nós cristãos precisemos voltar para a escola dominical. Ah, é verdade, a escola dominical não ensina nada disso. Que pena. Precisamos do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo e buscar o conhecimento nele, porque só ele pode nos livrar das artimanhas do inimigo nas tradições e festas de nossas nações pagãs. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e de todo cristão que, sem discernimento e sabedoria, está entrelaçado com as trevas nessas festas, festa junina, festa do carnaval. Essas festas são festas pagãs, paganizadas, sincretizadas, e infelizmente o que eu mais tenho recebido nesses últimos 3 dias são todas as consagrações que as escolas de samba e os bloquinhos de carnaval fizeram antes de entrar na sua avenida. Todas as consagrações, sacrifícios de trevas, maldições lançadas, sacrifícios de sangue,
aberturas de portais das trevas para tragar todos aqueles que, inconscientes ou incautos, é a melhor palavra, entenebrecidos pela necessidade de uma alegria que não é a alegria do Senhor, que vem do Espírito Santo, que é a única que pode nos ajudar, que é a única que pode nos salvar, a única que pode nos dar vida e vida em abundância, a única que realmente permanece em meio às tribulações da vida. Vamos buscar uma alegria que é passageira e nem é verdadeira. Sinto muito por quem escolheu fazer isso nesse tempo, e que nós, igreja, tenhamos misericórdia e possamos ser uma voz de alegria, uma voz de verdade, uma voz de ousadia, uma voz de paz e amor para abraçar essas vidas que vão voltar penduradas de demônios e, quem sabe, ensiná-las da próxima vez melhor não mergulhar na lama para depois não ter de tomar banho, porque quanto mais a gente desobedece ao Espírito Santo, mais duro fica o nosso coração. E então mais nós violaremos os princípios de Deus, porque achamos ignorantes da verdade, que não estamos abrindo brechas, porque simplesmente não conhecemos o mundo espiritual. Bem, seguimos com o culto de hoje, em que nós precisamos tirar as roupas velhas, as roupas do sepulcro, as roupas do luto, as roupas da doença, as roupas do pecado, para nos vestirmos de Cristo e que venceu a todas essas coisas. Então, se você ainda, olhando no espelho espiritual, consegue enxergar vestes que não deveriam estar penduradas em você, arranque essas vestes e arranque também as sanguessugas que têm roubado sua alegria, sua força, sua virtude. Existem coisas que o inimigo planta muitas vezes em nós quando temos brechas, que nós podemos arrancar. Qual é o princípio básico, o princípio espiritual bíblico? Primeiro, nós reconhecemos que há um problema. Reconhecendo o problema, nós precisamos reconhecer a porta de entrada desse problema, reconhecer a brecha. Reconhecendo a brecha, arrependimento. Nós precisamos nos arrependermos. Senhor, perdão porque não percebemos que fizemos isso. Perdão porque o Senhor avisou, eu fui e fiz. Perdão, Senhor, porque eu sabia que era errado. Perdão, Senhor, eu não sabia que era errado, mas eu fiz. Arrependimento, reconhecer o problema e a abertura dessa brecha. E depois, aí sim, submetendo-se ao Senhor e a seus princípios, você pode resistir o diabo, ele vai fugir, e aí você arranca tudo que ele plantou em você, você faz a sua libertação, a cura interior, e bola pra frente, limpinho, sem brechas. Só dá pra fechar a brecha se você reconhecer que ela existe e se arrepender pelo motivo pelo qual foi aberta essa brecha. E então vamos nos vestir de Cristo, que a todas essas coisas venceu. Temos uma lição de casa para essa semana, antes que eu me esqueça, que é testemunhar. Testemunho prova que nós passamos por algo e vencemos. E as vidas ao nosso redor podem podem entender melhor o que elas estão passando e como Deus pode ajudá-las quando elas ouvem de outra pessoa que passou por coisas parecidas, se entregou a Cristo e passou pela trajetória de desenvolvimento, pela trajetória de salvação, pela trajetória de santificação e vencer pela vitória, a trajetória da vitória desse problema. Isso é algo que o Senhor quer que nós exerçamos. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós testemunhamos dele em nossas vidas e profetizamos a vitória sobre aqueles que estão ouvindo, sobre as vidas que estão ouvindo. Amém? Então, hoje, nessa semana, nesse mês, aproveite para testemunhar para as pessoas que estão ao seu redor daquilo que Jesus fez na sua vida. E peça para Deus assim: Senhor, me ajuda a ver essa pessoa como o Senhor a vê. Me ajuda a ver as virtudes, os talentos, as habilidades, os dons que o Senhor deu a essa pessoa. Ajuda-me a ser um catalisador dessas virtudes nas pessoas que estão diante de mim. O Chuck contou o testemunho de quando ele foi para Las Vegas para uma reunião e ele estava num hotel de cassino, se não me engano. E aí chegou, são muitas as prostitutas que estão por ali,
Não pode mais falar isso, hoje em dia tem uma nova palavra, garota de serviço, sei lá como é que chama. E então chegou uma moça linda diante dele, perguntou assim, Chuck, quer dizer, ele falou assim, Papai Noel, ela chamou ele de Papai Noel. Papai Noel, você tá saradão, hein? O sarado é a última coisa que ele tá. Mas tudo bem, tá trabalhando, né? Tá conseguindo um cliente. Aí ela virou assim, cadê a senhora Noel? Cadê a mamãe Noel? E ele falou assim, ela está dormindo ainda. E aí ela falou assim, então você quer dar um rolê comigo enquanto ela está dormindo? E aí ele falou assim, você não quer ter que lidar com a mamãe Noel de novo depois, e eu também não quero lidar com a mamãe Noel. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou aqui porque Deus me enviou aqui para te dizer que você é linda, que você é escolhida do Senhor, que Ele te ama, que Ele tem algo melhor para você. E aí, lógico, o Espírito Santo vem e me moveu na vida daquela mulher e ela saiu de lá aos prantos. Isso tudo para ilustrar que nós podemos e devemos ser luz na vida das pessoas que nós encontramos diariamente. Seja na sua academia, seja no médico, quando você for a uma consulta, você passa por N pessoas além do médico. E não tenha vergonha de falar de Jesus. Hoje virou meio que tabu falar de Jesus e usar o nome de Jesus. Já falei várias vezes sobre isso, né? É o nome que é sobre todo nome, nós não podemos de jeito nenhum ter vergonha ou medo de falar de Jesus. Nós temos de ser ousados. Jesus em nós, ele quer se expressar através de nós, ele quer se manifestar através de nós. E parte de nós darmos o nosso testemunho, que é o espírito da profecia, que é o testemunho de Cristo em nós, é justamente deixar ele falar através de nós, ele se manifestar através dos dons do Espírito Santo que habita no nosso espírito. É a respeito dele, não é a respeito de nós. E além de ser a respeito dele, é a respeito das vidas que ele quer resgatar. Então não abandonemos essas vidas, em nome de Jesus. Ai, que pessoa feia, ai, que pessoa chata, ai, que pessoa nojenta, ai, que pessoa pecadora. Todas elas estão sendo colocadas no nosso caminho para que nós possamos ser bênção na vida delas, para que nós possamos emanar a luz de Cristo sobre as trevas que há nelas. E por isso nós precisamos de amor. Então, Senhor, dá-nos o amor necessário para nós vermos as vidas como o Senhor vê, para que nós venhamos a enxergar o que o Senhor enxerga nessa vida que o Senhor formou e por quem o Senhor morreu. O Senhor já vê ela resgatada, eu quero vê-la resgatada também. O Senhor já não a vê toda podre, todo mundo sabe que ela está podre, mas o Senhor consegue enxergar ela remida. E se nós enxergarmos a pessoa remida, nós conseguimos ministrar essa vida preparando o caminho. Apolo vai fazer uma parte, Paulo vai fazer outra parte, Márcia vai fazer outra parte, Janine vai fazer uma outra parte. Cada um de nós que essa vida encontrar terá uma parte na salvação, no resgate, na cura, na libertação, no desenvolvimento dessa vida, na santificação dessa vida. Então nós somente precisamos nos atentarmos à nossa parte do processo. Quando Deus coloca você num ambiente, já liga o seu radar do amor para ver quem é que Ele quer ministrar naquele lugar, porque Ele não te levou ali em vão. E como o Chuck disse também, se não houvesse mais nada para você fazer para Deus, você já não estaria mais aqui. Então deixa de mimimi, pare de olhar para todos os seus fracassos e procure as virtudes que Deus plantou dentro da sua vida. Amém? Nós não somos mais plebeus, nós somos santos. Santo é deixar de ser comum, nós agora somos realeza. Povo escolhido, adquirido, comprado, somos sacerdócio santo e real. Nós não somos mais do mundo, nós somos agora da família real de Deus. O DNA real, glorioso, poderoso do Criador está correndo em nossas veias e por isso nós temos a luz de Cristo, a divindade de Cristo para compartilhar com as vidas que estão ao nosso redor. Assim como um dia nós fomos impactados por alguém, nós estamos aqui também para impactar vidas. Nunca se esqueçam da grande colheita, em nome de Jesus. Amém? Precisamos estar
posicionados sempre para testemunhar e para adorar. Semana passada Deus começou mudando a estação e nós precisamos declarar que assim como Deus mudou a estação na semana passada, nós também estamos num processo de mudança, amém? Então a estação muda, nós mudamos também. E lembre-se que o primeiro mês bíblico está chegando, nós estamos no último, no 12º ou 13º mês. Mês que vem, mês da Páscoa, já é o primeiro mês do ano no calendário bíblico. Então nós estamos fechando agora um ciclo, e esse ciclo de Adar é um ciclo muito interessante, e eu não pesquisei isso para ver se está certo, mas o Chuck disse assim que Moisés nasceu em Adar e morreu em Adar. E ele nasceu no meio de um tempo em que Faraó estava matando as crianças, e Deus mandou uma criança e guardou essa criança, e no fim do ciclo, ou em parte do ciclo dessa criança, quando eles saíram do Egito, houve a morte dos primogênitos, e essa mesma criança que foi salva dentre o momento de genocídio dos bebês no Egito, aquele mesmo bebê que foi salvo, foi a chave para resgatar todo o restante daquele povo. E ele é a figura de Cristo que tira do mundo toda a população, todo o ser humano que está nessa terra, dando a ele novidade de vida, impedindo que ele chegue, dando a ele a possibilidade de não chegar na morte eterna. Sim, uma coisa interessante que ele disse, ele falou assim, olha, receba a disciplina e a dor da mudança. Receba a disciplina e a dor da mudança. Abrace isso, aceite isso, porque toda mudança, todo o processo de transformação, transição, desenvolvimento, seja o que for, vem misturado com coisas muito incríveis, maravilhosas e também às vezes com disciplina e às vezes com dor, às vezes dói. É um processo de crescimento. Imagina o adolescente que cresce um pouquinho rápido demais e sente dor nos ossos, dor nas articulações. Faz parte. Um atleta que ficou doente e depois vai passar por todo o treinamento de novo, ele vai doer, a musculatura vai doer, o corpo vai cansar. Nós precisamos desse processo de treinamento nesse momento de transição. Então aceite e abrace tanto a disciplina, o entusiasmo, a disciplina e a dor da mudança. Precisamos entrar e nos movermos no tempo que é hoje. Entrar no tempo, entrar no Cronos e conseguir reconhecer os kairós que o Senhor vai enviar dentro desse Cronos. Primícias de Adar. A palavra é viva, nós não podemos sair da palavra, ela nos desperta, ela nos acorda, ela nos move. E, como eu disse já falei, 12º mês, primeiro mês, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos estudar e interpretar esse versículo de várias maneiras, de duas pelo menos, né? Que a alegria é do Senhor e Ele se alegrando, Ele nos fortalece. E que a alegria dele está em nós, e a alegria dele estando em nós, isso nos fortalece. Então, se nós perdemos a alegria, nós também perdemos a força. E o que o inimigo está semeando nesse mês, especialmente aqui no Brasil, por causa do carnaval, é uma falsa alegria que nos rouba a verdadeira alegria e nos deixa fracos, de forma que nós deixamos de ser fortes no Senhor. E aí nós não nos posicionamos, não testemunhamos, não adoramos e vidas não são salvas. Percebe que é uma reação em cadeia. Então nós precisamos perceber se a alegria nos deixou. Cadê o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria. Amor, paz, alegria. Nós cristãos deveríamos estar sempre alegres, não com uma alegria de fachada. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não, acordou alegre porque o Espírito Santo veio, o papai veio te dar um aconchego, Jesus veio e já, né? Acordei grudada em Jesus, não tem como estar triste. Tem como você ter abalos, tem como você... Sim, nós não somos super-heróis da alegria.
Mas a alegria do Senhor, ela é diferente da alegria externa. A alegria interna que vem da presença do Espírito Santo em nós, ela é um fruto de algo que já existe. Ela não é uma coisa que eu preciso ir buscar, que depende de outras coisas. Ela independe do que está acontecendo ao meu redor. E assim o amor e a paz também. E a benignidade, a bondade. Você não é bom para o outro porque alguém está sendo bom para você. Você é bom para o outro porque Jesus é a bondade encarnada que habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Entende? É diferente. Então, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência, perseverança, longanimidade, essas coisas, elas não são o resultado de coisas externas, de ambiente externo, de atmosfera externa. Elas são o resultado da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, pode questionar, Espírito Santo, cadê você que eu não estou alegre? Cadê você que eu não estou em paz? Eu estou vendo a turbulência ao meu redor, mas se o próprio Deus habita em mim, cadê a tua alegria? Vá buscar, vá orar em línguas, vai diante do Senhor e fala, Deus, cadê você no meio dessa minha situação? Eu preciso te ver, senão eu vou morrer aqui. Ele não se assusta, ele não se ofende de nós fazermos orações de seres humanos normais. Mas ele quer que isso seja, ou isso deveria ser, algo corriqueiro e não algo normal, porque como eu disse antes, não somos mais plebeus, somos realeza, não somos mais do mundo, não somos mais escravos, somos agora da casa de Deus e somos a casa da glória de Deus. Então precisamos ter reações diferentes da reação das pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Jesus. Amém? Amém? Vai percebendo aí como estão sendo as tuas reações. Estamos numa guerra de reinos, estamos em uma era de guerra entre reinos, e porque nós temos o ano da graça, 5785 ou 2025, nós temos graça sobrenatural para destronar os gigantes que mudam a atmosfera com voz de derrota. Então os gigantes como Golias estão gritando, estão nos afrontando e o exército está totalmente ludibriado e hipnotizado pela voz da derrota. Todos acanhados e submissos e com o rabo entre as pernas. Quando chega Davi com a unção do Senhor e ele ouve aquelas palavras e ele discerne, ei, quem é esse incircunciso filisteu que está lançando essas palavras de mentira? Nós somos o povo do Deus vivo, conosco está o Deus Todo-Poderoso, Criador. Vem aqui que agora chegou a sua vez, porque o Senhor Deus é comigo. Você pode vir com uma espada gigante, você pode vir com um escudo gigante, você pode você mesmo ser um gigante, mas aquele que está comigo é maior do que aqueles que estão contigo. Ele é maior do que todo o seu exército. Então eu, Senhor, tenho um gigante aqui, posso lidar com ele? Como vamos lidar com ele? Hoje você não precisa fazer nada, filha. Deixa comigo. Já era. Algum outro dia mais pra frente aparece um outro gigante. Papai. SOS. Ah, estou vendo. Muito bem, você veio falar comigo antes de fazer tudo que você aprendeu lá na escola do Ágape. Hoje nós vamos usar uma funda. Eu não sei usar uma funda, Deus. Vem cá que eu vou te ensinar. Mas não se preocupe, eu seguro ele lá. Eu quero que você participe, eu quero te ensinar algo. Deus quer que nós entendamos que nós estamos posicionados sobre a rocha que é Jesus. Estamos cobertos pelo sangue mais precioso que há, que é o sangue de Jesus. Em nós está escrito o nome de Jesus. O inimigo não tem permissão para chegar em nós, a não ser que nós tenhamos brechas. E mesmo com as brechas, dependendo do nosso relacionamento com Deus, Ele vai nos alertar. O Espírito Santo vai nos alertar sempre. Resta saber se nós vamos ouvir o alerta. Mas Deus tem coisas para nos ensinar nas batalhas de transição, nas batalhas de mudança, nas batalhas pelos reinos. E não é um momento diferente agora, mas um momento importante, porque nós já sabemos que a glória está descendo, porque Jesus está chegando. Então a cidade praticamente está descendo, a glória de Deus está descendo. E nós precisamos saber como nos posicionarmos em tempos prévios, os tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo.
com seus abalos, dores de parto e tudo mais que vai acontecer. Nós somos o povo da colheita, nós somos os trabalhadores que estamos prontos para ir amar as vidas e para não arredar pé do nosso lugar no exército de Deus, do nosso posicionamento que Ele vai escolher e aonde Ele vai nos colocar dentro do seu corpo, para que nós sejamos mais eficazes nessa colheita, para que sejamos luzeiros para esse mundo, para que sejamos ousados, para que muitas vidas sejam salvas. Então vamos ouvir o Espírito Santo, porque ele está destravando os guerreiros do reino. E nós somos uma terra frutífera. E esse é o tempo de nós ensaiarmos o que temos de ensaiar antes de chegarmos na terra prometida, antes de chegarmos no fim dessa transição, no fim desse ciclo. Então, no início do próximo ciclo, que a gente está chegando no fim de um. Existem coisas para nós ensaiarmos e nós temos de perguntar para o Espírito Santo o que é, cada um de nós. E também Brasil, que no dia 16 de março tem uma manifestação aí em prol da soltura dos presos, injustamente presos do dia 8 de janeiro. Nós precisamos ter um posicionamento, nós precisamos orar a respeito disso, precisamos nos posicionar a respeito disso pela justiça no nosso país. E precisamos estar a par das coisas que estão acontecendo nesse ambiente geopolítico, nesse ambiente político. Porque apesar de nós sermos igreja, nós somos chamados para governar. Nós somos o governo celestial sobre o Brasil. E nós precisamos ter esse alinhamento e esse posicionamento para que os reis que estão sobre a nossa nação, os líderes, os juízes e aqueles que estão de fato assentados nas cadeiras onde as leis são feitas e cumpridas ou descumpridas, sejam também tocados pela nossa intercessão. É estabelecido nas dimensões do espírito e realizado nas dimensões físicas. Por isso, nesse tempo de carnaval, o alinhamento dos portais é tão importante para as trevas e também deveria ser muito importante para nós termos esse discernimento dos portais que nós precisamos entrar com adoração, com o Espírito Santo, sobre a liderança absoluta e completa do Espírito Santo para fazermos somente aquilo que cada um de nós ele mandar fazer. Amém? Não vai sair por aí lutando a guerra do Hudson, que o Hudson tem para fazer o que ele precisa fazer, não vai fazer o que a Valnice está fazendo. Aquilo que ela faz junto com a congregação dela, o que ele faz junto com a congregação dele, aquilo que ele faz, que eles fazem para o corpo de Cristo, o exército, aleluia, se o Espírito Santo mandar você fazer, faz. Mas se você está cheio de brecha, todo entupido e rasgado aí, você vai entrar numa guerra dessas e vai sair como? Então depois não diz que a gente não avisou. Vai se santificar, vai confessar seus pecados. E aí, nós já estamos em guerra, como nós dissemos semana passada, né? Nós já nascemos numa guerra. Nascemos numa guerra que quer nos mandar para o inferno e depois de nascer de novo, continuamos numa guerra ainda pior, para que nós venhamos a cair e perder aquilo que o Senhor já comprou por nós. E tem gente que não acredita que isso pode acontecer e acha que um crente cheio de pecado vai chegar no fim. A Bíblia que eu leio não diz nada disso. Então, se eu fosse vocês, peca pelo excesso de zelo e não por pouco zelo e acha que a super graça vai cobrir todos os seus pecados e todos os demônios que você deixou entrar dentro de você, conforme você vai afrontando o Espírito Santo, desobedecendo o Espírito Santo e entristecendo o Espírito Santo, que está tentando te ajudar no processo. Acho que eu falei chinês para algumas pessoas, mas teve alguém que entendeu o recado. Cada um de nós no corpo de Cristo é único e exclusivo e uma expressão completamente diferente no corpo da pessoa de Deus. Então vamos dizer, o dedo ele manifesta e expressa o Pai de uma maneira que o ombro não pode expressar, que o umbigo não pode expressar e que os pés não podem expressar. Cada um no corpo de Cristo, cada membro, cada celulinha do corpo de Cristo tem uma expressão única. E nós juntos formamos um corpo que tem uma cabeça, que é Jesus. Então o dedo ele não é a unha, ele não é o joelho, ele não é a coxa. O dedo é o dedo precisa fazer o que dedos fazem, né? Dedo tem
tem uma coisa que só o dedo pode fazer. Ele precisa fazer isso. Não adianta ele querer ser joelho, ele não vai conseguir sustentar o peso do corpo. Outro dia no treino, a gente teve de fazer uma flexão de braço apoiada sobre os dedos. Eu falei, já mal consigo fazer assim, né? Agora, tinha que fazer assim, não é de joelho não, flexão completa mesmo, não de menina, é de menino. Eu falava, eu fiquei paradinha vendo se eu conseguia só sustentar o meu corpo com a ponta dos meus dedos. É difícil. Acho que o dedo não foi feito para isso, a priori, né? A gente vai treinar ele para ele conseguir fazer isso, mas vocês estão me entendendo, certo? Então, você tem algo de exclusivo em você. Pare de querer ser o outro. Deus criou você de maneira exclusiva e se você ainda está aqui é porque Ele ainda tem algo para fazer através de ti. Nós precisamos saltar adiante pela fé e não ficarmos acuados com medo do abismo. Não, dá um passo, dá um salto aí pela fé e Jesus te pega e te ajuda a chegar no lugar que você precisa chegar. E sendo esse o mês de Esther, o mês de Adar, que é o mês que nós vemos a história de Esther se desenrolar, esse é um mês para que o inimigo venha é um mês que o inimigo quer destruir qualquer pessoa em qualquer lugar, estamos todos nessa, que represente a aliança de Deus, ou que queira fazer permanecer ou vingar e se manifestar a aliança de Deus. Nós somos aliançados com Deus. Então o inimigo ele quer nos destruir aonde quer que nós estejamos, simplesmente porque nós temos uma aliança com Deus. E nós temos um ciclo de Deus que está esperando por nós. Um ciclo em que de Adar, de caos, de trevas, de inferno ou de inverno, nós chegamos para a luz, nós vamos da escuridão para a luz, do caos para uma ordem nova que o Senhor estabelece em nossas vidas. Nós vamos do inverno para a primavera, transicionando para o verão. Nós vamos de impedimento para a liberdade, de limitação para a bênção. Esse salto de fé nos leva de cada situação negativa que eu citei aqui para cada situação positiva. Então nós temos de olhar e falar, ok, Jesus, eu estou num mês de escuridão e de limitação, eu vou sair para a liberdade, eu vou dar um salto de fé, porque o Senhor me promete isso, e eu já tratei tudo que eu tinha que tratar, já deixei o Senhor botar a tua luz lá dentro para ver toda a podridão, nós já reconhecemos, já confessamos, já fizemos todo esse trabalho, já fechamos as nossas brechas, eu estou pronto para esse salto de fé, vamos embora. Não, você não precisa estar perfeito, você precisa pelo menos começar o processo, porque senão você vai morrer pelo caminho. Não tem jeito, amado, se você está cheio de brecha, você não ter retaliação. E aí você não vai botar a culpa em Deus, né? Você vai botar a culpa em você mesmo. É claro que não, você já esqueceu que o problema é seu. Você vai falar, Deus me chamou para ir, mas Ele não chamou você para ir podre. Ele chamou para você olhar no espelho, que o Espírito Santo está aí, o Espírito Santo está aí, ó. Então, vamos confessar esse problema? Isso é um problema, pare de fazer isso. Eu já falei para você que isso vai dar ruim, eu já falei que isso vai trazer maldição sobre a sua vida, isso está na minha palavra, eu já falei que eu sou radical, porque se eu não fosse radical eu não precisava descer e morrer no seu lugar. Então eu desci e morri no seu lugar, agora você pode, no mínimo, se abster de fazer asneiras. Se abster de abrir a sua casa para esse monte de lixo. Você não é caçamba de lixo. Pare de se prostituir, pare com essa imoralidade sexual, pare de profanar o templo do Espírito Santo com todo esse sincretismo espiritual. E o Espírito Santo está ali. E você, não, graça, Deus é Deus de graça, Jesus morreu na cruz. Sim, enquanto Ele morreu na cruz, você está trazendo condenação para si mesmo com essa sua teologia da hipergraça que joga fora toda a palavra de Deus na lata do lixo. Ai, como você é grossa e dura, Márcia. Eu amo a sua vida e eu quero que você tenha vida eterna e abundante. E passar pano para o seu pecado não é amor, é ódio. Mas eu te amo, então eu vou falar as verdades que você precisa ouvir. E se alguém está passando pano no seu pecado, essa pessoa não te ama nem um pouquinho. E essa pessoa também não sabe o que está escrito na Bíblia. Então vamos lá. Vamos de fé em fé, de glória em glória, de força em força. E agora eu preciso lembrar esse negócio que foi muito importante. E só a única coisa que eu fiz de marcação aqui para lembrar disso foi um ganchinho. É isso. Satanás, ele tem um gancho, um anzol, que ele lança. E esse anzol, ele vai agarrar nos recursos que nós não abrimos mão, aquelas coisas que nós não queremos deixar para trás.
Se nós conseguirmos submeter ao Espírito Santo, se nós conseguimos nos submetermos ao Espírito Santo, nos rendermos a Deus e entregar para Ele aquilo que Ele pede para nós entregarmos, não tem onde enganchar. Mas quando a gente fala, não, isso aqui eu vou levar comigo mais um tempinho, o inimigo lança o seu anzol que engancha nisso que eu não consegui abrir mão. É uma brecha praticamente. Deus quer que nós tenhamos um processo de desenvolvimento. Nesse processo de desenvolvimento, eu não escolho o que eu quero desenvolver. Eu falo, Deus, olha eu aqui. O que o Senhor quer desenvolver? Porque lembra, vai ter dor, vai ter disciplina, vai ter perda nesse processo de desenvolvimento. Deixa Deus escolher e deixa Ele ajudar você a chegar lá. Isso vai ser um processo constante e contínuo. Não vai ser uma coisa que vai levar, bom, pode levar muitos e muitos anos, mas é constante e contínuo, nem sempre tem hiatos no meio disso, a não ser que a gente pare o processo, aí a gente volta no processo, aí nós paramos. Normalmente, não vou falar que Deus faz isso sempre, mas a gente percebe que o processo é contínuo. Você pode não ver isso no externo da pessoa, mas ela lá dentro está lidando com aquilo. Mas enfim, Deus não pode ser colocado numa caixa, então se Ele quiser fazer hiatos, Ele faz hiatos também. Agora nós precisamos abraçar a nossa exclusividade e conhecer as virtudes que Deus colocou em nós e parar de focar nas fraquezas. Porque nós somos muito mimimis e nosso nível de rejeição é tão alto porque nós temos uma autocomiseração, porque nós nos odiamos, nós não conseguimos olhar no espelho. A gente olha no espelho e a gente quer ser todos os outros bem-sucedidos ou aparentemente bem-sucedidos na mídia social ou na televisão ou nos filmes e nós não conseguimos enxergar as virtudes que Deus vê em nós. E como o Chuck falou mais de uma vez hoje, eu também já repeti mais de uma vez hoje, se você ainda está aqui, é porque Ele ainda pode te usar, ou seja, há virtudes em você. Então, vamos parar de mimimi, parar de focar em tudo que não aconteceu e falar, ok, Deus, o Senhor me deu virtudes. Quais são? O Senhor me deu talentos, o Senhor me deu dons, o Senhor me deu habilidades, e eu preciso ter autociência e não autogoverno. Então, ter autociência é ter conhecimento próprio. Mas eu não vou ter governo próprio, porque eu vou submeter o governo ao Espírito Santo. Mas eu preciso me conhecer, que eu preciso discernir, ok, isso foi algo que Deus me deu, é um talento, é um dom do Espírito, mas ele está meio contaminado aqui, Deus. Quando a gente vai tratar dele, não é agora, é o próximo, tá no fim da fita, tudo bem, mas eu tô reconhecendo que é algo que precisa ser tratado, então eu vou ficar meio que de olho nisso. Você não espera o tratamento começar, você já reconheceu, você vai tentar exercer aquele fruto do Espírito, você vai ter o seu domínio próprio, a sua mansidão, e você vai olhar aquela situação que você já viu que a cenourinha tá ali para te pegar e você vai falar, eu tô vendo a armadilha do inimigo ali, é para eu ficar muito irritado com isso. Já caiu no chão 4 vezes o negócio aqui no meu banheiro e eu já tô, né? E aí Deus tá falando, segura, respira, não deixe isso te desestruturar. Tá te ensinando mansidão e domínio próprio dentro do seu próprio banheiro, para quando você estiver em público, você não vai explodir na frente de todo mundo. Já faz parte do treinamento, já faz parte do desenvolvimento, de algo que parece ser uma fraqueza e que talvez seja uma fraqueza, mas que Deus vai transformar em virtude, eliminando essa fraqueza ou remodelando aquilo que está fora do prumo para que você possa ter uma reação aprumada de acordo com o Espírito Santo. Estão me entendendo? Então nós temos uma ciência, um conhecimento pessoal e nós temos também de render a Deus o governo disso tudo, reconhecer as coisas de maravilhoso que Ele nos deu e reconhecer também as fraquezas, mas não habitar no âmbito das fraquezas, porque senão elas nos engolem. Habitar no âmbito das virtudes e deixar Deus ir tratando as fraquezas e melhorando as virtudes, desenvolvendo essas virtudes. E esse desenvolvimento ele vai estar no âmbito, na área dos relacionamentos, ele vai se manifestar em tudo quanto é lugar. Nos relacionamentos, como você age e reage diante de pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta, amigos, irmãos, conhecidos, discípulos, líderes. No âmbito da saúde, porque você precisa cuidar desse bonitinho aqui, tem que ter um musculinho aí,
mais do que isso daqui, tem que ter isso aqui, né? Porque afinal de contas todo mundo quer envelhecer bem, e todos nós queremos ter saúde para poder pregar o evangelho, para poder ministrar 7 horas seguidas quase como a gente faz. Tem de ter uma malhação envolvida aí, tem de ter vitaminas aí, tem de ter sabedoria de como cuidar do corpo. Tem que comer bem, gente, pelo amor de Deus. Se você ainda está comendo um McDonald's, que Deus tenha misericórdia da sua vida, deixa Ele mudar a sua dieta, que a sua dieta está te matando. Por favor, ouça o Espírito Santo para cuidar da sua saúde. Esse desenvolvimento também passa na área das finanças, nós todos precisamos ser super ensináveis, porque hoje em dia a gente acha que sabe tudo, né? O bam, última batatinha do saco, sou expert nessa área, expert nessa, no que eu não sou, chat GPT me ensina e eu faço de conta que sou. Lá nas mídias ninguém sabe que eu não sei falar e foi ele que falou, né? Nós precisamos ser ensináveis, isso requer humildade para ouvir o Espírito Santo, para deixar Ele corrigir, disciplina e dor. E é difícil não ter disciplina com um certo patamar, grau de dor. Porque fere o nosso orgulho, machuca o nosso orgulho. Isso é muito bom, porque aí a gente detecta que tem orgulho. Quando você se defender falando, eu não faço assim não, Espírito Santo, aí você para e pensa, eu acabei de responder para o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, e eu tô achando que eu sei mais que ele. Para tudo, ok. Reconheci o orgulho levantando a cabecinha, vou matá-lo agora. Senhor, perdão. O Senhor obviamente sabe tudo. E o Senhor identificou algo que precisa ser tratado em mim, então eu me submeto a ti, me perdoa. É assim que você fecha brechas. É assim que você dá munição para o Espírito Santo e tira a munição do inimigo. Tira os ganchinhos do inimigo quando ele quer fazer você cair. Orgulho, falsa humildade é tão somente orgulho. Escreve aí. Falsa humildade é orgulho. Princípio da sabedoria. O princípio da queda é o orgulho e a soberba. Além dessas coisas que a gente tá falando assim meio... Como é que fala? Que não se pode tocar. Esqueci a palavra. Nós temos também coisas para nossa capacitação que nós precisamos fazer. Então, tem gente que precisa ir para a faculdade, um médico precisa ir para a faculdade. A gente questiona o que eles estão aprendendo na faculdade, mas não tem como você ser médico sem você fazer uma faculdade. O curso é importante, o diploma é importante. Você pode me falar, eu sou médico, me mostra seu diploma, por favor. Já morreu alguém com você? Né? Não que morrer um paciente na sua mão seja sempre a sua culpa, mas a gente quer saber. Um engenheiro vai construir um prédio, eu espero que ele saiba matemática, física, engenharia, mecânica, ele tem que saber essas coisas. Então, é bom, estudar é bom. Então, para alguns de nós, para nossa capacitação, para os nossos talentos se desenvolverem, não basta só orar. Tem que orar e estudar, tem que ir aprender, tem que ir ler, tem que fazer provas, tem que fazer na prática. Você vai ser um marceneiro, você tem que botar a mão na massa, tem que aprender a usar um serrote, uma serra elétrica, uma, sei lá o que um marceneiro usa. Tem que saber martelar, tem que saber cortar madeira, tem que saber juntar as peças. Você não pode... que legal, vou fazer. Vai estudar para fazer, vai ser aprendiz de alguém, vai na prática. É importante, então, nós fazemos cursos, aulas, nós temos discipulado. Discipulado é extremamente importante. Deixa eu aproveitar e falar, se você quer pregar sobre os últimos dias, sobre os últimos tempos, o fim dos tempos e o Apocalipse, vai estudar Apocalipse. E aproveita e vai visitar os nossos recursos lá no casadagloria.net, no nosso site. Todos os nossos cursos estão colocados em ordem. Fácil acesso, você clica no vídeo, vai aparecer o vídeo do YouTube e você clica nos recursos ou material de apoio, não lembro agora como é que tá lá, e todos os nossos PDFs para aquele curso daquele ano estão ali na lista. Então, fique à vontade, é sim de graça, está disponível para vocês que querem realmente estudar. Capacitação requer estudo, requer ensino, requer botar tempo naquilo, gastar tempo naquilo. Então, não deixe as suas fraquezas ofuscarem as suas virtudes, mas também não seja um
egoísta, egocêntrico, egolatra, alguma coisa assim, e não pense que você só tem virtudes, porque você não tem só virtudes. Então, para aqueles que são mais operando aí pelo espírito de rejeição, não esqueça que você tem virtudes, e você está aqui porque Deus ainda tem algo para você fazer. E para você que se acha muito, lembre-se que você tem fraquezas e você precisa trabalhar nas suas fraquezas, e se achar muito é parte dessa fraqueza. Soberba e orgulho são fraquezas. Então nós precisamos buscar o prumo de sabermos quem somos e vivermos plenamente, gloriosamente aquilo que Deus nos criou para sermos, sem subir para a soberba e sem cair na autocomiseração. E é isso por hoje. Deus é muito bom, Ele é soberano, Ele é sublime. Pensei em falar algo de outra área, mas vamos procurar um outro momento para falar sobre portais, que essa semana não, acho que quase toda semana alguém me pergunta sobre portais. Nós precisamos entender mais sobre isso. Mas a lição de casa que eu dou para todo mundo quando me pergunta sobre portais, primeiro é ir procurar o nosso primeiro seminário. Seminário Panorama Escatológico 1. Panorama Escatológico 1, que nós vamos falar do plano da redenção, do Gênesis ao Apocalipse. E ali nós vamos entender um pouquinho a respeito da criação, o homem na criação, como Deus nos fez, o que aconteceu com o homem e com a criação depois da queda, o que aconteceu com o jardim, a separação das dimensões. E aí nessa separação de dimensões, nós vamos entender os portais espirituais. Jesus vem, Ele resgata a nossa alma e nosso espírito, e Ele vem de novo, nós esperamos Ele voltar de novo para resgatar a nossa carne, o nosso corpo. Mas no meio desses resgates do plano da redenção, existe todo um trabalho de portais, de acesso a lugares que nós precisamos acessar em Cristo e lugares que podem ser acessados sem Cristo. E isso sim é feitiçaria e abominação ao Senhor. Mas o homem com o seu espírito morto em delitos e pecados realiza esses acessos. Quer aprender sobre portais? Comece com o fundamento bíblico das dimensões espirituais. E nós ensinamos isso lá no nosso seminário Panorama Escatológico 1. Fique à vontade para ir lá no www.casadagloria.net. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem virtudes e fraquezas que o Senhor está desenvolvendo em nós. Nós escolhemos ver o que o Senhor vê em nós e ver o que o Senhor vê naqueles que o Senhor enviar para que nós possamos testemunhar nesta semana. Nós te amamos, nós te adoramos, nós precisamos e dependemos de Ti. O nosso país precisa de Ti, Senhor. E nós mais uma vez te pedimos perdão por toda essa orgia, por toda essa imoralidade, por todo esse sincretismo, pelas aberturas dos portais das trevas que nós temos visto nessa semana. Usa-nos a cada um de nós como o Senhor escolher para fechar esses portais, realinhar o teu povo, levantar um remanescente adorador para abrir os portais celestiais e fechar os portais das trevas nessa semana, Deus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Deus, as iniquidades da nossa nação, a transgressão da nossa nação por meio dessa festa da carne. Perdoa-nos os pecados que nós levamos para as próximas gerações com todos esses trios elétricos infantis e todas as festinhas infantis. Muitos de nós não sabemos o que estamos fazendo. E nós pedimos, Senhor, que os olhos sejam abertos, que esses vídeos dos feiticeiros que estão aí bombando na internet possam chegar nos olhos desses pais desavisados, que os pastores possam ensinar nas suas congregações exatamente o que acontece no carnaval, e o que acontece nos trios, e o que acontece nas festas e celebrações de rua. Senhor, nós clamamos por misericórdia. Livra-nos desse mal, Senhor. Lava a nossa nação com o sangue de Jesus. Ilumina-nos pelo conhecimento da glória de Deus que está na face de Jesus Cristo. Dá-nos encontros e sonhos contigo, arrebatamentos com Jesus, para que nós possamos te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome, porque só tu és digno de todo louvor, glória, majestade. Te amamos, Senhor, nos rendemos a Ti, Espírito Santo de Deus, e celebramos partindo a Tua carne,
ela foi partida, moída por nós. Teu corpo rasgado como aquele véu, para que nós pudéssemos ter o primeiro portal aberto, o portal de acesso à árvore da vida, no jardim, que outrora esteve fechado, mas que agora, para todo aquele que crê, está aberto. Nós acessamos esse jardim, nós acessamos os braços do Papai. Abba, te amamos, Abba. Te amamos. Obrigada por se reconciliar conosco através de Cristo e nos encher novamente com o Espírito Santo, para que nós possamos entrar na sala do trono, para que nós tenhamos acesso à árvore da vida. Obrigada, Abba. Obrigada, Jesus, por ter descido da glória e ter se oferecido como sacrifício agradável, de aroma suave, cujo sangue foi suficiente para nos libertar da escravidão do Egito deste mundo, cujo sangue desceu na profundidade do abismo e da terra da qual nós fomos formados, para livrar não somente os nossos corpos, mas também a nossa nação. Nós comemos deste corpo. É quase um Brasil. Nós comemos deste corpo em memória do teu sacrifício. Nos remembramos a ti. Declaramos que anunciaremos o sacrifício, o testemunho de Jesus. Em nosso testemunho, sua vida, sua história escrita através das nossas vidas. Somos teus filhos, discípulos. Somos o teu exército, tua noiva. Somos os trabalhadores da tua seara. Somos vasos de honra para ti, casas da glória de Deus, habitação do Espírito Santo. Amado, amado Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo, por nos fazer um com o Filho e com o Pai. O Brasil come pela redenção desta terra, se remembrando ao grupo de nações ovelha. Nós profetizamos que somos uma nação ovelha, terra de Vera Cruz, porto seguro do Salvador, Jesus, Jesus. O solo não permanecerá profanado para sempre, mas o teu sangue, cada gota do teu sangue é mais poderosa do que todo o sangue derramado desde a nossa criação, desde a chegada dos colonizadores aqui, desde antes da chegada dos colonizadores aqui. Sangue derramado pelos povos da terra, sangue inocente, sangue de sacrifício profano. O teu sangue, Senhor, é capaz, é suficiente para remir toda esta imensa e bela nação. Ah, Barzilai, terra da verdadeira cruz. O Brasil come do corpo de Cristo. Nação adoradora diante das nações, dentre as nações da terra, nação profética. Este é o teu sangue que foi derramado no madeiro por nós.
sangue do Filho de Deus, sangue do Criador, do Verbo vivo, da palavra viva, sangue do Cordeiro de Deus, do Leão de Judá. Kurendalarana serekiri ashara katsara korekiarant kalarabasorekish kevriandarra tiki alarambatsush avreiatit keriaslud garaiatot. Nós bebemos do teu sangue, do teu DNA, da tua vida, a vida divina que está no teu sangue. Muda o nosso DNA, Senhor, que o teu sangue percorra cada cantinho do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, sarando, curando, libertando, liberando, ungindo, capacitando, excluindo e acrescentando. Alinha todo o nosso sangue, todo o nosso ser, Deus, contigo, com a tua vontade. E o Brasil bebe do sangue do Cordeiro. Tem salvação para ti, Brasil. Tem santificação para ti, Brasil. Há um sangue que é poderoso o suficiente para levantar desta nação um remanescente, para que essa nação se torne uma nação ovelha, para que ela se torne fiel como Barzilai, para que ela seja terra de fato da verdadeira cruz, do verdadeiro sacrifício, da verdadeira redenção. Lechaim, amados. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é soberano. Deus é glorioso. Deus é majestoso. Em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus, que sejamos ousados para testemunhar, que sejamos corajosos e cheios do amor de Deus, para enxergarmos as vidas que estão diante de nós com os olhos do Pai, com os olhos do Filho e com os olhos do Espírito Santo, e que de nós procedam as palavras de Deus. Águas vivas fluam de nós sobre essas vidas que Ele colocará em nosso caminho para serem amadas, resgatadas, trabalhadas, abençoadas. Amém, amados? Em nome de Jesus. Amo vocês. Não sei se nos veremos semana que vem, mas eu aviso. Não se esqueçam que dia 16 de março temos a nossa celebração de Purim. A inscrição já está aberta, já está lá nos grupos. Então, se você não está em algum grupo, me manda uma mensagem de WhatsApp, 11 98236 7686. 11 98236 7686. Você vai achar esse telefone em todas as nossas mídias, então se você não pegou aqui, tá lerdo demais, corre pegar em outro lugar, manda uma mensagem que eu te coloco no grupo e aí você pode ter acesso à inscrição da nossa celebração de Purim, dia 16 de março. Não se esqueça que se você está em São Paulo ou em Copacabana ou em algum lugar que vai ter alguma manifestação, ore ao Espírito Santo para saber se você deve ir como Brasil, como brasileiro, para lutar pelos direitos dos nossos irmãos de sangue e irmãos de Brasil, irmãos de sangue de Jesus, que precisam do nosso apoio em tempos difíceis. Amo vocês. Shalom, shalom. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com alguém e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Tá joia? Beijo.